Ministração da Palavra, com a pastora Rosângela Colares, ao vivo, direto da Igreja Pentecostal do Poder de Deus. Glória a Deus. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 11. E vamos entender um pouco mais do plano de Deus aqui para todo o seu povo. Um povo escolhido, um povo separado, um povo especial, um povo com coração quebrantado, que já aprendeu a conhecer a voz do Senhor. Você já conhece a voz de Deus? Quando Ele fala contigo, você sente aquela alegria plena, aquela leveza, aquela vontade de estar assim voando sobre todas as coisas e sob todas as coisas, para que a gente possa vencer todas elas em nome de Jesus. Tem por título o futuro de Israel. E diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 1 do capítulo 11. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. E Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e só eu fiquei, e todos eles buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões. Você pode repetir comigo? 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Você pode dar glória a Deus? Aqui tem um povo que não dobra os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. Tem assim na sua Bíblia? Glória a Deus. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito de profundo sono. E alcançou, e como está escrito, Deus lhe deu um espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a mesa em laço, em armadilha e em tropeço por retribuição. E escureceram-se os olhos para não ver, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Eu vou ficar por aqui. E não vai dar ainda para mim dar hoje esse versículo que eu acabei de ler, que é o versículo 11, que é uma coisa profunda. Na próxima quarta-feira a gente fala sobre ele, se assim o Espírito de Deus permitir e autorizar. Glória a Deus. Olha, é tão profundo esse versículo 11, quando diz que vai os incitar à emulação. Vou só fazer aqui uma compilação do que o Espírito Santo quer dizer sobre isso daqui. Que pelo fato dos judeus não terem aceito Jesus Cristo como Messias, o Salvador deles, eles ainda estão esperando, o Espírito de Deus fez com que os gentios, que somos nós, fôssemos alcançados pelo poder da graça
do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor nos presenteou com o dom da fé para causar o quê? Emulação. Sabe o quê? Ciúmes ao povo judeu. Deus fez isso ainda querendo dar oportunidade ao povo judeu. Deus queria causar ciúmes. Como é que pode? Se chegou até os gentios, não poderia chegar até a nós? Ou seja, o Senhor queria que eles se despertassem, que eles abrissem os olhos. E se a gente continuar aqui, vai explicar sobre a videira, sobre o jambuzeiro, que é a videira brava, sobre os galhos que foram cortados, que são os galhos originais, e os galhos que foram enxertados, que somos nós, os gentios, que foi nos dado a oportunidade de estar vivenciando o poder dessa graça do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a nossa vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Romanos 11 é o ápice, é o clímax da exposição doutrinária do maior tratado teológico do Novo Testamento. Quando o apóstolo Paulo chegou aqui, nesse momento, o apóstolo Paulo já tinha passado por tantas experiências maravilhosas e poderosas com Deus, inclusive, acredito eu, que nunca está na sequência certa, até o arrebatamento que ele teve, de coisas que ele foi revelada, foram coisas tremendas, porque através desse momento que ele teve de ir até o terceiro céu, essa comunhão que ele teve com Deus, ele não voltou mais o mesmo homem. Diga aí para o seu irmão, você não é mais a mesma pessoa, e você vai sair daqui, se você estiver ligado, sinta a presença do Espírito Santo de Deus, você vai sair daqui com a unção diferenciada. Você e eu não somos mais as mesmas pessoas. Glória a Deus. Nós precisamos entrar aqui nesse mar de revelação, nesse mar, nessas águas iluminadas, essas águas inspiradoras que inspiraram o apóstolo Paulo a nos ensinar a verdade que liberta. Diga aí para o seu irmão, se liberte. Tenha uma nova visão, esteja aberto para entender a profundidade, a verdade que liberta, a verdade que opera em nós. O apóstolo Paulo aqui estava correndo como um atleta, a carreira que estava proposta a ele, assim é como a nós hoje, nos dias de hoje. O apóstolo Paulo chegou aqui nesse momento, ele subiu, foi um pico da montanha mais alta que uma pessoa pode subir na sua comunhão com Deus. Ele estava aqui num momento de grandes revelações, de grande poder, de grande compromisso, de grande responsabilidade, de grandes desejos que ele tinha, que o seu povo, os seus compatriotas, tirassem as escamas dos seus olhos, assim como as escamas dos olhos dele foram arrancadas, quando ele teve o encontro com aquele homem, aleluia, a qual ele caiu do cavalo, e se levantou e olhou para o Senhor, que queres tu de mim? Oh, aleluia, já foi se rendendo aos pés de Jesus como Senhor, porque a partir daquele momento, aquele homem não era mais o mesmo. Diga para o seu irmão, você não deve ser mais o mesmo, porque você já teve o encontro com Jesus. Quem teve o encontro com Jesus, o Espírito Santo está cobrando a nova direção da tua vida, um novo caminhar, uns passos que não são mais mesmo os mesmos passos que tu trilhava naquele caminho de trilhas espinhosas, enganosas e duvidosas que tinha sobre você e sobre mim. O Espírito Santo está dizendo, eu estou aqui aperfeiçoando um caminho de trilha cheio da minha luz, do meu poder e da minha, aleluia, orientação sobre a tua vida. É bem claro aqui que Deus também não desistiu de Israel. Até uns 5 anos atrás eu tinha uma visão dessa passagem aqui, como se Deus tivesse desistido de Israel. Mas o apóstolo Paulo aqui no versículo 1, ele é bem claro quando ele diz assim. Quando a gente lê o versículo 9, a gente observou que o apóstolo Paulo tratou da eleição de Israel. Glória a Deus.
Quem se lembra disso daí? Ou já esqueceram? Estão lembrados? Glória a Deus. Deus tem os seus, e esta eleição é pela graça, não é pelo mérito. Porque se fosse porque nós merecemos, nenhum de nós iríamos receber eleição nenhuma, nem ter a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Por quê? Porque a própria palavra de Deus diz que todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Não é verdade? Glória a Deus. Então a graça nos foi alcançada, e com ela o dom da fé. Amém, queridos? No capítulo 10, o apóstolo Paulo tratou sobre o quê? De Romanos, a rejeição de Israel. A rejeição de Israel não foi por causa de Deus, foi o próprio Israel que não quis aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Agora, no capítulo 11, está tratando aqui do futuro de Israel, porque os planos de Deus para o seu povo, que não é só mais Israel, mas também os gentios que somos nós. Diga aí, você é um Israel espiritual. Oh, glória a Deus! Você passou a ser um judeu, não porque você nasceu na nação judaica, não porque a sua etnia é etnia judaica, mas porque você passou, assim como Abraão, ter fé. Porque Abraão não era judeu, mas ele teve fé no Deus dos judeus e obedeceu a voz do Senhor, e foi constituído o primeiro missionário na história da Bíblia. E hoje nós estamos aqui com a fé, aleluia, como israelitas que somos, como judeus não étnicos, mas judeus espirituais. Com a mesma fé que Abraão teve, você e eu vivenciamos esta fé. Por isso que nós vamos fazer parte da Jerusalém, não aquela que foi, constituída como Nova Jerusalém, como Jerusalém, no dia 14 de maio de 1948. Não, é a Jerusalém espiritual, ou seja, a Nova Jerusalém. Quem é que vai aí para a Nova Jerusalém? Quem vai pisar na Nova Jerusalém? Quem vai usufruir desse lugar que o homem apelidou de céu? Somos nós que cremos nesse Deus vivo e cremos que Jesus deu a vida por nós e que esse Jesus é filho do Deus vivo. Glória a Deus. Eita, Deus de poder, Deus maravilhoso. Eu poderia contar uma história do que passou Israel, nos anos 70 depois de Cristo, quando o general Tito invadiu ali, acercou aquela cidade, incendiou, queimou as paredes do templo que Jesus disse que ia cair, ia ser reconstruído no terceiro dia. Não era só o templo, mas ele em si, toda a humilhação, toda a dificuldade, toda a provação que aquele povo passou, Deus continua mostrando que Deus não desistiu também daquele povo. E que muito daquele povo não quer fazer parte da igreja a qual nós somos hoje. A igreja é uma só. Não tem separação de Israel e da igreja do Senhor Jesus aqui no Brasil, na China, na Rússia, no Japão, nos Estados Unidos. Diga comigo, nós somos uma só igreja. E Israel que aceitar Jesus como seu Salvador, e todo o restante do mundo que aceitar esse Jesus como seu Salvador, faz parte desse mesmo corpo, que é chamado como corpo de Cristo. Dê glória a Deus, porque você faz parte de um corpo tremendo, que tem por cabeça Jesus Cristo, nosso Salvador. Qual é o futuro do povo judeu? O povo judeu ainda vai voltar-se para Jesus? Será que o povo judeu ainda vai reconhecer Jesus? Será que isso ainda vai acontecer? O primeiro ponto que nós destacamos aqui é que Deus não rejeitou o seu povo. Como muita gente aí, que eu não vou falar aqui de doutrinas dispensacionalistas, nem arminiano, nem calvinista, não estou falando sobre isso aqui. Eu estou falando do que está aqui limpo e seco, na íntegra
da palavra de Deus, uma palavra genuína, sem a influência do homem. Glória a Deus. No versículo 1, o próprio apóstolo Paulo está dizendo assim: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Ele mesmo responde a pergunta que ele faz: de modo nenhum. Porque também, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, igreja: eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, que não é uma tribo qualquer. Ou seja, ele está dizendo: eu optei por crer e aceitar Jesus. E eu não estou aqui usufruindo da graça. Você pode dizer: a graça do Senhor está em mim. Vá, leve o poder desta palavra, que ela seja tatuado na tua alma, no teu coração, no teu pensamento, no teu caminhar, no teu agir, nas tuas escolhas, na tua forma de resolver as causas e os problemas que estão ao teu redor. Haja diferença, haja luz no nosso caminhar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo no versículo 2: Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Muitas pessoas podem entender que esse antes conheceu aqui pode ser em outras vidas. Será? Em outras encarnações? Mas não é. A palavra de Deus, ela é muito clara. A palavra de Deus, ela é tão poderosa, tão reveladora, que aqueles que estão no Espírito de Deus, nunca vai ser confundido. Diga aí para o seu irmão: você não vai ser confundido. Nem por religiosidade, como os judeus foram, por cultura religiosa. Não vai ser confundido e achar que tem merecimento de Deus, porque foram circuncidados. Não. Glória a Deus. Tem Deus aqueles que têm a humildade, a gloriosa oportunidade de vivenciar o poder desse chamado, que é a graça de Deus, mediante o sangue do Cordeiro de Deus, que deu a sua vida por nós. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não rejeitou o seu povo. O apóstolo Paulo respondeu: de modo nenhum. Quais são as evidências de que Deus não rejeitou o seu povo? O apóstolo Paulo está dizendo: meu próprio exemplo. Eu mesmo. Eu estou aqui falando para vocês de Jesus, o Filho do Deus vivo. E que eu vi, e que Ele é em mim, e que as escamas foram tiradas, e que hoje eu sirvo esse Deus e não mando mais em mim. Você pode dizer: não mando mais em mim. Glória a Deus. O Espírito de Deus é em mim. Glória a Deus. Ou o Espírito Santo de Deus. Quem é que pode achar aí Filipenses 3, 5, 6? Deixa eu ver se eu marquei aqui para ficar mais fácil. Leia, pastor. Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6. O que é que diz aí? Circuncidado ao terceiro dia? Oitavo dia, porque era no oitavo dia que eles circuncidavam, não era? Ele era da lei. Ele estava dizendo: olha gente, isso aqui resumindo, compilando o que ele quer dizer: eu sou um judeu da gema. Não tinha outro homem ali para ter um exemplo maior de ser um verdadeiro judeu, um verdadeiro fariseu, do que o próprio apóstolo Paulo. Ele está dando aqui um background, dizendo aqui que ele era judeu, mas que ele foi alcançado por Deus, através do Senhor Jesus, que foi alcançado a ele. Deus me salvou, Deus me chamou, Deus me transformou, oh glória a Deus, e continua trabalhando na minha vida. Quem tem esse Deus aí? Quem está vivenciando? Oh, aleluia. O apóstolo Paulo está dizendo: eu faço parte desta igreja. Amém, queridos? A segunda evidência está no exemplo de Elias. Lá no versículo 2, vamos ler aqui no versículo 2 até o 4. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu, ou não sabeis que a Escritura diz de Elias,
como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscaram a minha alma. Mas o que ele diz, a resposta divina? O Senhor diz assim: reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. O que que Deus quis dizer? Deus quis dizer assim: olha, Elias, não é bem assim não. Você está sendo pessimista demais. Você está se vitimizando demais. Porque não é só você que não dobrou os joelhos a Baal, não. Tem mais 7.000 homens que você não sabe nem onde eles estão, mas eu sei que é o meu remanescente fiel. Você pode repetir comigo, igreja? Remanescente. Aqui tem um remanescente fiel. Aqui tem um povo separado. Aqui tem uma igreja. Aqui tem uma noiva de Cristo. Aqui tem um povo aprendendo a palavra de Deus para viver esta palavra de Deus. Não é aprendendo e sair ali e voltar a fazer as mesmas coisas que anteriormente não conhecíamos sobre isso, mas procurar aplicar em nós o poder desta palavra. Glória a Deus. Vivenciá-la para que nós possamos ser o quê? O testemunho vivo, o exemplo vivo. Muitas vezes não é o falar para convencer, porque muitas vezes a fala, o falar, o pedido não convence, o aconselho muito menos o conselho, mas o que convence é a sua conduta, a sua maneira de andar, a sua maneira de agir, a sua maneira de viver. Quando há uma transformação de vida, Deus, o Espírito de Deus está presente na tua vida, e pode ter certeza, você não vai ser confundido, você não vai ser envergonhado, você vai ser a diferença onde quer que você venha colocar os seus pés. Um tempo de apostasia, um tempo difícil, né? Um tempo de Acabe, um tempo de Jezabel, um povo que idolatrava vários outros deuses, um homem fraco que a mulher comandava e trazia vários tipos de deuses e demônios para aquela nação que deveria ser uma nação separada, que deveria ser um povo santo. Glória a Deus. É claro que a palavra de Deus, quando fala em 7, pode ser a interpretação dela pode ser verdadeiramente 7, né? Mas pode ser também uma interpretação que está emblemática, que está representando um povo. Vou explicar. Nós sabemos que o 7 é um número que sempre disseram, e nós sabemos disso, e aprendi isso também no seminário, na faculdade, que o 7 é um número de Deus e é a perfeição. E eu creio que todos os pregadores já passaram isso para as igrejas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o 7 também pode ser um número emblemático. É um exemplo, por exemplo, está esses 7.000 aqui, poderia estar, eu imagino assim, todo um Israel em roda, e no meio daquela roda, uma roda menor com 7.000 homens, representando um povo dentro de um povo. Um povo separado. Isso é o que podemos dizer, que esses 7.000 varões pode ser um número emblemático, um número representativo de um povo que o Senhor levantou. Nunca vai deixar de ter este povo. Glória a Deus. No tempo de Elias teve este povo que não se rendeu a Baal. Aqui na minha frente tem um povo que não se rende a Baal, que não dobra os seus joelhos a nenhum tipo de demônio, em nome de Jesus, porque o Deus que nós servimos, Ele é perfeito, e o plano dEle é perfeito para a sua igreja fiel. Quem é a igreja fiel aí? Glorifique a Deus, ô Espírito Santo. Este número 7 pode ser uma completude, sempre terá a presença de Deus neste número 7. A terceira evidência, o terceiro ponto, está no verso 5 e 6, que diz assim: assim, pois, também agora neste tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. Glória a Deus. Note que ele está aqui saindo do passado. O que é que ele está dizendo aqui, ó?
Se é por graça, assim pois também agora, neste tempo. Ou seja, não, eu comentei algo que passou-se no tempo atrás, na época de Elias, no tempo horrível de apostasia. Mas eu quero trazer para vocês agora o tempo atual, que restou um povo, um resto, segundo a eleição da graça. Tem isso na Bíblia de vocês? Glória a Deus. Percebe que aqui ele está respondendo uma pergunta. O Senhor não rejeitou Israel porque tem um remanescente ainda lá, segundo a eleição da graça. Ou seja, tem um povo convertido lá. E esse povo, inclusive o irmão Miguel, ele antes de falecer, ele passou ainda uns 5 anos, porque ele vem da linhagem judaica, ele era um messiânico, um judeu messiânico. Não é isso? Existe aquela religião lá que tem, né? Ele parece que era do Monte Sião, uma coisa assim, da igreja Monte Sião, que são judeus messiânicos. Glória a Deus. Então lá dentro, né, tem uns convertidos que creem que Jesus é Filho de Deus. E tem aqueles que são disfarçados de cristão, mas que criticam na realidade, na intimidade deles, eles criticam Jesus. Assim como tem aqueles que quando a gente vai para lá, recebe a gente, conhece a história decorada de Jesus, leva a gente em todos os cantos onde Jesus pisou, a maioria deles, né? Fala muito bem de Jesus, mas que a gente percebe que aquilo tudo está decorado na sua memória. Quando a gente pergunta a eles, e você acredita em Jesus, que Jesus é Filho de Deus? Eles dizem não. Eles dizem não. Jesus é, obrigado meu filho, Jesus, o nosso Messias ainda não vem, ainda estamos esperando por ele. Em todo canto existe, porque a graça, porque a fé não está no alcance daqueles que resolveram endurecer o seu coração. Ninguém é obrigado a nada. Glória a Deus. Mas a graça alcançou os eleitos de Deus, que são aqueles que estão aqui, abertos a ouvir a palavra de Deus, a viver esta palavra que é poderosa, que é real. Amém, queridos? Então, em Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29. Vamos ver aqui. Está chegando o momento aí, Tiago? Falta quantos minutos aí? 5 minutos. Eu acho que eu vou abrir um espaço para o estudo da palavra. Um dia de sábado, um outro dia, para que a gente se aprofunde mais. Eu vou colocar em oração primeiro. Glória a Deus. Capítulo 2, versículo 28 e 29, que diz assim: porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão ao que é exteriormente na carne, mas é judeu o que no seu interior, e circuncisão ao que é no coração, do coração no espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Não é aparência, não é a religiosidade, não é a etnia. Glória a Deus. Não é nada disso que faz com que um povo seja separado. O Senhor está dizendo que sempre vai haver um remanescente escolhido. Os judeus, infelizmente, estavam buscando Deus através da sua religiosidade. Estavam buscando a sua salvação através dos seus méritos. Não, eu vou obedecer à lei e vou me circuncidar aqui, porque a lei do Senhor tem que ser vivida. Mas o que adianta se a lei não era vivenciada por completo? E somente por uma parte. Porque o próprio Tiago diz que um dos pontos da lei que não seja vivenciado, acho que é em Tiago 2,10, só para a gente lembrar aqui, igreja. Tira a máscara, pastor. Repete aí. Aqueles que vivem a lei, que deslizam num ponto só, é culpado por restante de toda a lei. Então não adianta. Então tem que ter mesmo a graça.
né? Glória a Deus. Quando é que eu recebo a graça na minha vida? A misericórdia de Deus. A palavra, ela tem a cooperação para que essa graça chegue até a nós. Por exemplo, você convida uma pessoa que não acredita em Deus, que não acredita em nada. De repente essa pessoa, ou então uma pessoa que já está vivendo uma religiosidade tradicional há anos e anos e anos, que vem de uma cultura religiosa dos avós, dos pais, e chegou até a si. E segue um padrão de religiosidade, porque foi um hábito, foi um costume na família, mas que na realidade não tem nenhum aprofundamento na palavra de Deus, que é a vontade de Deus para a nossa vida. Não acontece isso? Aí você vai, convida essa pessoa, e essa pessoa começa a ouvir a palavra, e ela começa a entender que o caminho que ela trilhou até os dias de hoje, não era um caminho totalmente dentro da vontade, da plenitude da vontade de Deus para a nossa vida. Porque nunca foram ensinadas e orientadas, exortadas, aconselhadas a fazerem daquela forma o que deveria fazer. Muitas vezes as pessoas escolhem só palavra de bênção, tapinha nas costas, né? Profecias de prosperidade, palavra, doutrina da prosperidade, para aglomerar pessoas e dizimistas, mas que a verdadeira palavra que faz, que traz transformação de vida e uma nova conscientização lapidada pelo poder do Espírito Santo, não é dita. Eles não querem que as pessoas saibam a verdade, né? Então isso pode acontecer. Então a palavra de Deus, ela coopera também para que a graça do Senhor chegue até a nós. Por quê? Porque através da fé que vai alcançando, que a gente vai entendendo e vai compreendendo e vai deixando a fé trabalhando em nós, aí nós recebemos o dom. Porque fé é um presente de Deus. Diga aí para o seu irmão: você já recebeu esse presente? Porque o fato de você estar aqui, até eu acredito que você já foi presenteado pela fé. Glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ver aqui outro exemplo. Ó, como sempre existiu esse remanescente, na época de Ló, que chegou ali, né, foi exterminado 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Quem foi que se salvou ali? Só Ló e as suas 2 filhas. Nem a mulher se salvou porque foi olhar para trás. Isso dá uma pregação, entanto eu vou preparar uma pregação em cima disso. Diga para o seu irmão: não olhe para trás. Muitas vezes o olhar para trás faz com que a gente carregue um peso que vai atrapalhar o que o Senhor quer construir, com o que a gente aprendeu lá atrás, mas que a gente tem que tirar esse aprendizado e procurar trilhar caminhos novos. O crente, já crente, pode trilhar caminhos novos? Claro, logicamente, porque nós estamos aqui para ser atletas bem disciplinados, bem orientados, bem convertidos, bem renovados e bem restaurados com a iluminação nova do Espírito Santo de Deus. Ainda estamos atravessando o deserto. A vida é um deserto, mesmo do crente. E nós precisamos chegar nessa plenitude aqui, ó. Que o apóstolo Paulo, como atleta, foi e alcançou o pico da montanha da sua comunhão com Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele tempo ali, só existiu aquele remanescente. Só aquelas 3 pessoas daquela cidade foram escolhidos para serem ali, terem livramento. Porque todo livramento vem de Deus. Glória a Deus. Na época de Noé, teve outro remanescente, um grupo de pessoas muito pequeno. O pastor Humberto teve uma revelação semana passada, que ele ficou mais de 100 anos ali preparando a arca. Por quê? Porque Deus queria que aquele povo tivesse tempo suficiente para ouvir Noé, que era o próprio Deus falando através dele, para se converterem, mas não quiseram. Só foi salvo Noé, só 8 foram salvos ali. Então aqueles 8 foi o remanescente que Deus escolheu naquela época. Por quê? Porque eles resolveram também escolher Deus para as nossas vidas. Diga para o seu irmão: você já escolheu Jesus. Dá glória a Deus por isso, porque Deus é na tua vida. Oh, aleluia. Agora, trazendo para os dias de hoje, será que essa igreja militante,
Será que esses soldados de Cristo, será que vamos trazer aqui para a IPPD, para a Igreja do Monte, será que toda essa igreja aqui faz parte desse remanescente? Existe a possibilidade de não. Existe a possibilidade de ter aqui alguns que não vão subir. Sabia disso, igreja? Diga aí para o seu irmão, porque não é só vir para a igreja. A maior característica na vida de um crente, o maior sinal da vida de um crente, é aprender a ter poder, força sobre ele mesmo. Pergunte para o seu irmão, você tem força sobre você? Sobre a tua carne? Sobre as tuas vontades? Sobre os teus desejos? Será que no ouvir da palavra nós já sabemos e conhecemos nós mesmos? Porque é muito difícil conhecermos nós mesmos. É mais fácil conhecer o vizinho, é mais fácil conhecer um parente, é mais fácil conhecer o marido, a esposa. Por quê? Porque é mais fácil julgar os outros. Mas a autoanálise é uma das coisas mais difíceis que existe para nós mesmos fazermos. Então, se nós ouvimos a palavra e sabemos o que é certo e o que é errado, nós temos que procurar ter força para vivenciar o que é certo na nossa vida. E isso é escolha. Diga aí para o seu irmão, é escolha. E você está sendo observado. O pessoal católico chama anjo da guarda, né? Aquele que acompanha. Isso está lá em Hebreus capítulo 13, né, Tiago? Hebreus capítulo 13, o Senhor colocou na vida de cada um de nós o anjo ministrador para nos auxiliar nessa caminhada cristã. Glória a Deus. Então tudo que nós fazemos, capítulo 1 de Hebreus, versículo 14, como é que tem aí, pastor? Para favor dos que hão de herdar a salvação. Não é todo mundo que tem esses anjos ministradores, não. Viu? Não são todos, não. Tomara que eu me lembre aqui. Não são todos, não. É só aqueles que hão de herdar a salvação. Que são orientados por quem? Pelo próprio Espírito de Deus, que faz parte dessa atual dispensação que nós estamos vivendo agora. Glória a Deus. É muito prestígio, é muito privilégio. Amém, queridos? Então, o único que conhece o nosso coração, o coração do homem, é Deus. Glória a Deus. Já deu horário aí? Oh, Jesus, tanta coisa ainda. Porque eu tenho sede da palavra, igreja. Eu sei que hoje hoje do começo ao fim foi a presença de Deus aqui. Amém? Mas às vezes a gente quer que vá até o fim. Mas não tem problema. Fiquem ligados aí no que você já recebeu e a gente vai continuar. Né? Quando você chegar em casa, se der tempo, dá ler 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, que continua falando sobre a lição da graça, e aí a gente vai entender o que significa aquela semente que Deus fala para nós, a semente que fica na beira do caminho, aquela que cai em cima das pedras. Glória a Deus. Nós temos todo esse tipo de semente e todos esses solos de corações que está aqui na Bíblia, estão aqui dentro da igreja, todo esse tipo de povo. Por isso que corre o risco de que toda a igreja, não é garantido que toda a igreja vai subir, mas aquela que realmente deixa a palavra de Deus. Então, essa palavra, a igreja que sobe é aquela igreja que gera fruto, que a semente é germinada nela e que ela tem frutos. Frutos. Deu para entender, igreja? Frutos, comportamento de vida e vidas para Jesus. Quantas vidas você já ganhou para Jesus esse ano? Você sabe qual é a maior fonte de ganhar vidas para Jesus? É você mesmo. Somos nós. Em fazermos a diferença como falamos,
como perdoamos, quando amamos e quando damos oportunidade ao nosso próximo que falham contra a nossa vida. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso para você especificamente, ou para você, ou para você, ou para você? Não. Eu estou dizendo isso porque eu, irmã Rosângela, vivenciei experiências nesses últimos meses e hoje eu sei que essas experiências de vida chegaram até a mim para que eu aprendesse a lidar melhor com todas as situações e com as vidas, para que eu aprendesse a perdoar e a amar verdadeiramente, porque perdoar é esquecer daquilo que te trouxe algum prejuízo no passado. E só assim você consegue estar trilhando um verdadeiro caminho de luz. E cada vez que você se esforça e se sacrifica para ser melhor, é um degrau que você está subindo em direção desse Deus vivo que deu a vida por ti e que deu a vida por mim. Que Deus abençoe a sua igreja em nome de Jesus.